importante. Irmãos, abram a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Todos achem aí. Inclusive os jovens que têm celular, né? Pode baixar a Bíblia no celular que dá também, né? 2 Timóteo 2. Aleluia. Confesso aos irmãos que hoje pela manhã no monte, Deus havia me dado uma palavra ali, eu até li lá, Marcos 7, que fala da primeira multiplicação de pães. Mas o Senhor, eu estava essa semana pensando, falando com Deus, porque eu falo muito com Deus também, em pensamento. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. 2 Timóteo 2. Coloque a mão no coração, irmãos. Pai amado, Deus querido, eu te louvo, eu te dou graças, aleluias, por mais este dia e por mais esta oportunidade. Que o Senhor, ó Pai, venha me usar nesta noite como canal de bênção. Não que o meu coração quer dizer a tua igreja, não, Senhor, não. Mas que o teu Espírito tenha a falar a cada um dos meus irmãos que aqui estão nesta noite. Abra, Senhor, o entendimento. Abra, meu Deus, o discernimento espiritual, para que eles peguem, meu Pai, uma porção da tua verdade, uma porção da tua palavra, do teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Falando um pouco de Timóteo, irmãos, aqui nós já vamos nos deparar com o final da trajetória do apóstolo Paulo. Paulo aqui, ele estava chegando ao final da sua jornada, ao final daquilo a qual o Senhor havia incumbido que ele fizesse dentro de tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. E ali havia um jovem chamado Timóteo. A igreja de Timóteo como um todo, é uma igreja que se assemelha muito com a nossa, sabiam? Embora a nossa igreja, isso eu estava falando com a Elaine no próximo culto, ela foi fundada, irmãos, o título, ou pode ser Assembleia de Deus, Ministério Renova em Família, não é Renova em Família, mas saiu da cabeça do pastor, não. Foi uma palavra que o Senhor nos revelou lá no profeta Zacarias. Mas isso é um outro dia, um outro culto, e eu vou pregar sobre isso também. Amém? Vamos lá na palavra. Encorajamento e conselhos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Repitam comigo, irmãos. Considera o que digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Até aqui, meus irmãos. E as palmas ao Senhor Jesus. Vejam que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala a um jovem que estava na caminhada com Cristo, e a sua igreja estava sendo edificada. O seu ministério começava a tomar forma, começava a crescer espiritualmente. Mas a preocupação de Paulo, e é a minha preocupação também aqui,
uma maneira espiritual tamanha que o alicerce de vocês, independentemente da luta que vocês sofram, não seja abalado e nem abatido. Assim é para comigo e contigo a palavra de hoje. Tudo que nós passamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, são processos necessários para que eu e você possamos avançar espiritualmente, crescer de tal maneira que quando chegar uma má notícia, quando chegar o enviado de Satanás, porque o diabo muitas vezes ele não te toca, mas ele envia os dele para tentar te tocar. Quando chegar a má notícia, quando chegar talvez ali um momento do vento, do desespero, da angústia, você esteja devidamente alicerçado em Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus às vezes permite uma luta tamanha na vida de um ente querido nosso, porque o objetivo maior de Deus não é que esta pessoa somente se converta, não. É para que eu e você também venhamos a mudar com Deus. Deus tem um prazer e a oportunidade de tirar o crente da zona de conforto que está e trazer ele para o meio da luta. Porque quando tudo vai muito bem, é muito fácil dar glória a Deus. Quando tudo parece que está no rumo natural das coisas, você sai para trabalhar, você chega em casa, você almoça, você janta, você estuda, você namora, você tem uma rotina comum. É muito comum que nós, como seres humanos que somos, nos afastemos do que o Senhor a qual nos chamou. Porque, irmãos, se tudo na nossa vida estivesse sempre muito bem, muito tranquilo, como eu já falei por outras vezes, nós não estaríamos aqui. Porque, pastor, eu estou morando, eu estou comendo, eu estou vestindo, tudo parece estar indo bem. Mas aqui o Senhor, louvado seja Deus, usou a vida de Paulo para falar da parte espiritual. E eu percebo que hoje o crente que está dentro da igreja ainda está mais preocupado com o ter do que com o ser. E nós precisamos mudar isso. Porque para que o Senhor nos abençoe fisicamente, primeiro eu preciso ter uma comunhão com Ele espiritualmente. E é interessante porque Paulo aqui, ele fala para que Timóteo conte as coisas as quais ele viu sobre o ministério de Paulo, mas que ele fale e não fale para qualquer um. Tem coisas que eu e você vamos falar que determinadas pessoas não vão entender. E se nós falarmos para a pessoa errada, ao invés de ela levantar, ela vai te afundar, porque ela não está preparada para ouvir o que Deus tem a dizer. Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor Jesus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quantas vezes eu ouvi, pastor, eu faço campanha, eu oro, desço na madrugada, vou em vigília, e parece que aquele irmão que chegou ontem recebeu a vitória antes de mim. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes nós vemos o ímpio talvez prevalecer em determinada situação, a qual nós, por sermos servos de Deus, questionamos. Mas Senhor, eu estou na igreja, estou todo dia orando, buscando, adorando, e o cidadão vem depois, chega na minha frente. Só que nós precisamos lembrar que tudo aquilo que o ímpio colhe é passageiro e temporal. Tudo aquilo que nós plantamos de maneira espiritual é duradouro e para o resto das nossas vidas.
A bênção do Senhor, ela não acrescenta dor, ao contrário, ela traz para você refrigério, ela traz para você paz, ela traz para você mansidão, ela traz características das quais o Senhor Jesus impute para que você seja plenamente abençoado. Mas pastor, parece que eu comecei a buscar, parece que eu comecei a me envolver nisso, me envolver naquilo na igreja, parece que as coisas não estão andando, parece que o meu passo é mais lento do que o do irmão, parece que as coisas não vão mudando, mas é justamente aí que Deus quer que você avance. Porque Paulo sabia que muitos chegariam através de outros na vida de Timóteo, talvez falariam coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, mas por não ter experiência, ele talvez desse ouvidos. Tem muito crente que dá ouvido a pregador de WhatsApp, a pregador de telefone tal, de site tal, mas nós não conhecemos como é a conduta daquele pregador, qual é a conduta daquele pastor. Porque, irmãos, e Timóteo aqui estava encorajando Timóteo, porque Paulo já via que naquele tempo existiam falsos pregadores do evangelho, pessoas que usavam de sãs doutrinas que nada tem a ver com aquilo que Deus tinha programado para aquele lugar. E naquele mesmo tempo, irmãos, existiam aqueles que faziam do meio dessas coisas meio de lucro, de tirar o dinheiro do povo e de enriquecer de maneira inconsequente. Esses irão prestar ali contas a Deus no grande dia. Pensem vocês, irmãos, que não vão. Tudo aquilo que vai ser feito e tudo aquilo que está na palavra, a quem muito é confiado, ainda mais será cobrado. A palavra de Deus é dessa maneira. Continuando aqui para que nós possamos encerrar mais cedo. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Repitam comigo. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por que eu estou dizendo isso? Alguns de vocês sabem o que eu passei. Numa madrugada, o Senhor havia me dado no primeiro dia Daniel na cova dos leões. Deus acalmou meu coração, porque se não fosse Deus estar na vida de Daniel, ele seria morto e comido pelos leões. Mas Deus estava com ele. Deus me deu Daniel na cova dos leões. E aí eu estava orando e eu falava: Senhor, porque, irmãos, não é pecado nós pedirmos um sinal de Deus. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor uma demanda e pedimos: Senhor, dai-me um sinal. Lembre-se, Josué foi assim. Tantos outros pediram um sinal e Deus mandou. Na madrugada anterior do dia quando eu saí daquele fatídico lugar, o Senhor havia me dado uma revelação do dia, da hora e quem iria me buscar. E assim foi feito, o dia, a hora e como a pessoa foi me buscar. Deus não nos deixa por enganado, antes traz à tona o que é oculto e nos revela o profundo. Aleluia. Continuando aqui.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Porém, olha que interessante, irmãos, se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, oh glória. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes. Aqui o Senhor está falando da confusão da palavra. Tem pessoas, irmãos, agora menos, mas no passado, as pessoas iam numa escola dominical, no culto de ensino, e o pastor incitava as pessoas à discussão. Isso é uma ignorância, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela vem para mim, o Espírito Santo revela, vem para mim, revela de um jeito, para o irmão de outro, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, e é Ele que está falando ao meu e ao seu coração. Continuando aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui cabe um ensinamento, irmãos. Uma vez um jovem em uma determinada igreja foi testemunhar, e ele falou que o primo dele, que era usuário de drogas, chegou numa calada da noite em sua casa, desesperado, com fobia e tal, e falou assim: olha, eu vou morrer, eu estou me matando, dá uma palavra para que eu possa ter conforto em meu coração. E este irmãos, para tristeza, ele falou: olha, eu não tinha uma palavra para falar para ele. E ele virou, foi embora e continuou a se drogar. Quando uma pessoa bater em sua porta, seja mendigo, seja testemunha de Jeová, seja quem for, seja sábio e maneje a palavra com sabedoria. Nunca diga que você não tem uma palavra. Ore e busque em Deus, que Ele te dará. Porque, irmãos, a coisa mais triste que tem é você vir uma pessoa desesperada ao seu encontro e você não saber um versículo da Bíblia do que falar, sabendo que você já foi experimentado, provado, já passou por diversos processos, e não ter uma palavra a entregar. Jovens, principalmente vocês, na escola, uma jovem, um jovem, ainda diz: olha, eu quero me tacar ali, eu quero me afundar na colar, eu quero usar isso, eu quero usar isso, e você não ter a palavra para poder falar a ele, falar: olha, o Jesus que eu sirvo diz ao contrário, e você ir falar. E eu vou começar logo em breve a exigir de cada um dos jovens que todos tenham Bíblia, e se não tiver, quando eu for lá em São Paulo, eu vou comprar e vão ter. Sabe por quê? Quem não lê a Bíblia não conhece Jesus. Quem não lê a Bíblia não sabe quem é Jesus. Porque o celular, irmãos, como sempre diz o pastor, que eu gosto muito, é uma bênção. Mas eu tenho certeza que mesmo você tendo a Bíblia aqui, se tocar o WhatsApp, você vai primeiro ver alguém te mandar mensagem, depois você vê a Bíblia. Estou mentindo? Não, né? Não, né? Então, jovens, vão aprender a usar a Bíblia. Ah, mas pastor, eu não tenho paciência. Não tem problema. Eu não estou pedindo para você ler de Gênesis, Apocalipse. Eu estou pedindo para você abrir e ler um versículo que seja. Pode ser esse versículo que edifica a sua vida naquele dia. Aleluia. Continuando aqui, vamos lá.
evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. É a mesma coisa que eu estar no meu trabalho, sabendo que aquele meu irmão, aquele rapaz que trabalha comigo, está falando mal dele ao participar. Ou a mesma coisa de eu estar na escola, na faculdade, eu vejo que há uma rotina ali de pessoas que estão falando mal de fulana, de beltrana, de ciclana, de menina, de menino, e eu estar ali participando, mesmo que nada eu esteja falando, eu já estou participando. Fujam dessa valência, fujam dessa conversa. E os jovens aí, Rafaela, Isabela, o Vinícius, a Gabi que não veio hoje, o Breno que não veio hoje, a Sabrina já tem mais de 20 anos na faculdade, eu sei que ela sabe com quem ela tem que andar lá também. Mas eu digo assim, tem coisas que vocês não têm que participar mais. Ah, pastor, mas é legal. Tá todo mundo falando que aquela menina é isso e aquilo, que aquele cara é isso e aquilo. Só que às vezes vocês estão defamando, propagando mentiras aos quais vocês não participaram. Mas a partir do momento que estão participando, vocês são tão mentirosos quanto aquele que mentiu. Estão pecando. Aleluia. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Ineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha o quão importante, irmãos, ler a Bíblia. Esses dois aqui, a quais foram citados, eram servos de Deus, mas eles mentiram, dizendo que já havia sido consumado o ressurgimento de Jesus, e isso não havia acontecido. Eles haviam dito totalmente contrário ao que a palavra de Deus dizia, e por usarem de doutrinas pagãs, desviaram a fé de alguns. Paulo estava alertando Timóteo porque ele era jovem. A mente de um jovem é como uma esponja. Se você pegar um Noah ali, que é uma criança, e der uma bolinha para ele ensinar algo repetitivo, provavelmente ele vai aprender instantaneamente e vai fazer. A mente do jovem é dessa maneira. Ele tem grande facilidade de aprender, e por isso ele tem grande chance de se desviar. Porque se você aprende do jeito errado, até que a luz alcance, ele vai fazer errado. Todas as vezes, e tudo aquilo que Jesus fez aqui em carne, ele fez para que servisse de exemplo. O batismo, o caminhar, o evangelizar, as parábolas, tudo aquilo que Jesus fez, ele fez para que o ser humano entendesse que era possível viver de maneira incorruptível no meio de um povo corrupto. A igreja hoje tem esta luta, é doutrinar as pessoas para que elas se abstenham do pecado e permaneçam na fé. Ah, pastor, mas é que a gente tem que ser tudo um super santo. Não, nós somos pecadores, mas a palavra diz: foge da aparência do mal, porque o Senhor disse que nós seríamos tentados. Agora, aceitar o pecado é uma escolha minha e sua. Por isso que Ele nos deu livre arbítrio. Tem pessoas que pecam porque querem. Ah, foi a semana. Não, foi porque quis. Gostou de se lambuzar na lama. Aí Jesus vem, dá um tapinha, limpa, põe de novo lá, mas quer permanecer no pecado. O jovem tem que ser muito atento
dor. E vem, irmãos, e vem. E quando vem, é pai, é mãe, é tio, é tia, é ai ai, ui, estou precisando de ajuda, acho que fiz uma coisa errada. E aí, irmãos, já foi consumado, já ocorreu um pecado, já aceitei aquilo na minha cara. Automaticamente eu tenho que voltar ao primeiro amor, ajoelhar e me humilhar, para que Deus tenha misericórdia e me restabeleça a aliança. Continuando aqui, para que possamos encerrar. Aleluia. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para desonrar. Olha a responsabilidade minha e sua dentro da casa de Deus. Que tipo de vaso eu sou? Continuando. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Repitam comigo. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. A irmã quer que Deus usa, mas fala mal do outro. O irmão quer que Deus levanta, mas continua praticando o que é errado. O jovem quer que Deus faça maravilhas, abra a porta de emprego, mas quando tem a oportunidade está lá na rodinha dos que joga bola e fala das menininhas, e vice-versa. As menininhas falando dos menininhos. É muito menininho falando de muita menininha, e muita menininha falando de muito menininho. E no meio desse tchá, sai palavrão, sai palavras torpes, sai um espírito maligno de sexualidade, de curiosidade, de fazer coisas aos quais há tempo exato e oportuno para acontecer. Tudo na vida que nós fizermos nas etapas certas, a nossa vida vai bem. Tudo que nós pegamos o famoso atalho, aparentemente vai bem, mas lá na frente é choro, pranto, dor e ranger de dentes. Por que eu fiz? O tempo não volta. O dia de ontem ficou no ontem, o de hoje ficará no de hoje, e amanhã renasce um novo dia. Continuando aqui, vamos lá, está acabando. Foge também, olha que interessante. Eu devia ter feito escrito para os jovens também, devia ter chamado todo mundo. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invoca o Senhor. Paixões da mocidade. Agora eu vou me dar como exemplo. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu adorava jogar bola. Nossa, falei mãe, quando eu namorava com ela, eu jogava bola. Irmãos, eu largava tudo para ir jogar bola, para ir estar com os amigos. Só que quando eu precisei dos meus amigos, ninguém estava do meu lado. Aí nós começamos a entender que aquilo é um momento. E o momento ele passa. O rosto bonitinho, cabelo longo, preto, o batom vermelho, azul, seja qual for, a gente vai começando a ficar mais velho. Por isso que a Bíblia nos ensina que os anos vão passando e a maturidade vai aumentando. Porém,
determinado do que eu fizer quando eu sou jovem, eu vou pagar quando eu estiver mais velho. As escolhas que eu fizer hoje vão ter consequências amanhã. Aquilo que eu acho que é bom para mim hoje vai custar um alto preço amanhã. Uma escolha errada pode comprometer toda a sua vida. Mas pastor, olha, é isso, é luta, é não sei o que lá, parece que minha vida não muda, parece que as coisas não transformam. Aí você começa a ver a radiografia da vida da pessoa, onde ela começou, onde ela caiu, aonde ela errou e por que isso aconteceu. Jovem, isso é muito sério. A escolha que você fizer hoje, o namoradinho que talvez você queira hoje, a carinha bonita que talvez você veja que é hoje, a menina bonita que talvez parece que é hoje, amanhã ela não vai ter mais o cabelo branco ou prata ou sei lá que cor. Ela vai crescer, ela vai ficar mais velha. As coisas vão mudar, o corpo vai mudar, a cabeça vai mudar, a atitude vai mudar, o interesse vai mudar, os objetivos vão mudar. Por isso que crente, vamos dizer para ela aí, namora, noiva e casa. Crente não fica trocando beijinho com 2, 3. Crente não fica tendo 2, 3, 4, 5 parceiros. Crente não fica em rodinha onde só tem as menininhas e no meio das menininhas tem aquela que dança funk que todo mundo fica olhando. Crente não faz isso. Crente tem que abrir mão dessas coisas. É difícil. E como, né, jovens? É difícil. É difícil. Você acha, pastor, pô, vou ficar um chato dentro da escola? Não. Vocês têm que passar a ser sábios e não chatos. O sábio, ele fala na hora certa, ele se porta na hora certa, ele se abstém na hora certa. Ó, deixa isso daí pra lá que não é comigo. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Tô terminando, né? Tinha um amigo meu, não sei se a Marisa chegou a conhecer o Douglas, acho que não. O Douglas morava lá na minha rua. E aí, irmãos, na minha idade, o Marquinhos vai lembrar, o Leandro vai lembrar, o Tonelete talvez, o Gilvan talvez. Tinha um negócio de colecionar embalagem de cigarro. Todo mundo sabe que cigarro mata. Todo mundo está cansado de saber que o cigarro dá câncer. E por que tanta gente fuma? E aí, irmãos, esse meu amigo Douglas, ele começou a colecionar, e eu queria a caixinha da Parlamento. Eu não tenho vergonha de falar, era legal. Você colecionava a caixinha importada, aqueles cigarro fininho, você viu os carinhas quando você ia no Emerald, estavam fumando na porta. Eu já fui jovem. Óbvio que com tempos bem diferentes, né? Porque o de hoje, enfim. Mas aí, o que aconteceu? A gente se reunia numa pracinha lá na rua e todo mundo olhava e trocava. Só que com o passar do tempo, não era só troca. Porque você comprava o maço, a gente jogava fora o cigarro. Mas aí alguns começaram a experimentar. Até hoje, daqueles que estavam comigo, o único que não fuma sou eu. O resto tudo fuma. Mas eu fiz uma escolha, não fumar. Eu não era crente. Meu pai não fumava, minha mãe não fumava. Jovens estão vendo quantos morrem com atitudes erradas. E ainda tem jovem que quer experimentar, quer testar, quer ver qual é o barato, se é bacana ou não. E tem adulto fazendo isso. Tem adulto que nunca bebeu, que agora, pô, vou beber, parece que é legal o negócio aí. Ah, é cerveja sem álcool. Ô irmão, crente não bebe nem com álcool nem sem álcool. Crente não bebe. É assim que funciona. Continuando aqui para encerrar. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Aquele que é atribulado, que briga com a mãe na rua, que xinga todo mundo no trânsito, o cara pega sem querer, fecha o carro, já joga o carro em cima,
Esses dias eu vi um cidadão ali na Paulista, o cara quase passou em cima do cara. Irmãos, como essas pessoas, eles precisam chegar na nossa vida o quê? Mansidão, tranquilidade, paz. Porque eu já vi gente no hospital vendo quebra-pau e agora eu quero dar um recado. Vocês jovens aí, essa briga já sabe muito bem o que eu vou falar. Está na escola, está sendo uma briga na sala de aula, não permitam que a briga continue. Não permitam. Porque as pessoas se agridem dentro da escola, vão se agredir fora da escola. Às vezes é um problema que tem em casa, às vezes é um amigo seu que está numa situação terrível. E aquilo ali está acontecendo porque não tem ouvido de ninguém para conversar e ouvir ele. Não façam, não compactuem ao fechar um moleque ali na quadra. Não façam isso, não participem disso. Isso denigre a imagem de vocês. Isso não é bom. Não é bom. Evitem isso nas escolas. Evitem. Tá bem? Então, irmãos, para encerrar aqui, só finalizando. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Percebam que vocês resistem e Deus te usa para levar a palavra. Só que tem que ser pela vontade de Deus que eles tenham a possibilidade de ouvir. Porque tem uns que você fala e está por um ouvido, você pelo outro. Mas aí tem aquele que vocês vão falar na escola, onde vocês estiverem, que ele vai ouvir e falar: poxa vida, o que ela está falando tem razão. Eu preciso me consertar. Eu preciso fugir dessa aparência. Eu preciso me endireitar. Porque, irmãos, o diabo está aí todo dia ceifando vidas que faz isso. Ó. A maioria dos que morrem fora porque estão assim. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam aprender a ouvir mais e falar menos. Mas nós que somos crentes temos que falar para essas pessoas que querem ouvir pouco, para elas passarem a ouvir mais. Porque senão muitas vão ser ceifadas e não vão ter nem a oportunidade de conhecer Jesus. Isso foi Paulo escrito a Timóteo, que era um rapaz jovem, mas que tinha muito anseio. Não é errado o jovem ter desejos de trabalhar, de ter um futuro próspero, isso é bom. Namorar também é bom, mas no tempo certo, nem antes nem depois, na hora certa. Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus determina. Eu falo isso, irmãos, porque eu e a Elaine somos casados, vai fazer 22 anos. A Marisa deve também já estar na faixa dos 20. O Gilvan já também está há muito tempo. Está aí a Dona Eliette e o São Francisco, que vão fazer 50 anos. Usem como exemplo Rafaela, a Renata, que tem quase 15, né, Renata? Não sei. Usem como exemplo. Pergunta se foi fácil durante 50 anos. O casamento não é fácil. O namoro pode parecer uma coisa boa, mas quando está os dois dentro de casa, você precisa saber tolerar, precisa saber ouvir e tem que entender se realmente você está preparado ou não. Então, irmãos, tudo é um processo na nossa vida. E o jovem tem que entender, por mais que você queira, não é hora, vai ter que esperar. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e as palmas são servidas. Vamos encerrar com você 8 minutos.